Alô você! A gente está dentro do Fábrica de Valores e hoje eu estou trazendo um cara muito legal aqui, até porque é um cara que eu respeito pra caramba e é um cara que faz muita diferença na minha vida, que é o Jadson Siqueira, meu sócio. Nós somos cofundadores do Alphacom e às vezes você olha a minha cara e fala assim, putz, cara, o Evandro é a cara do Alphacom. Na verdade não é. É o Evandro de Jadson. Nós somos uma tríade e a gente tem uma história de desempenho muito forte no Brasil como empreendedores. E o legal é que a gente montou uma startup e essa startup virou essa locomotiva que você vê hoje. E outra, o Jadson, principalmente, ele funciona como angel, que ele vai explicar um pouquinho, que eu vou pedir para ele explicar, e ele é empreendedor em série. O que é? Aquele cara que acorda e dorme incomodado com novos negócios. Ele está sempre querendo fazer novas coisas. E como a gente já vinha nessa linha de empreendedorismo aqui no Fábrica de Valores, eu achei melhor a gente começar essa série de entrevistas com um cara sensacional que vai ser muito legal de você conhecer. Então olha só, pô, prazer vir aqui no Fábrica, Jadson Siqueira. Jadson, fala o seguinte, conta um pouquinho da tua história assim, como é que você começou, cara, a tua formação e aquela história legal que eu já conheço, mas o Fábrica vai gostar pra caramba de conhecer a sua história. Então, eu sou dos 3 fundadores, eu sou o único de Cascavel mesmo, né? Então eu sou daqui, minha família é daqui. Eu saí de Cascavel para fazer faculdade fora, morei um tempo em Curitiba, fiz administração, informática e fiz um mestrado em informática em Curitiba e voltei para Cascavel quando estava acontecendo o boom das faculdades. Estava empreendendo já nessa época, né? Então além de dar aula nas faculdades, eu tinha uma academia de informática, onde eu dava treinamento, fazia treinamento em company e alunos também que vinham até na gente. Entrei em algumas licitações, comecei a me aventurar. Minha primeira aventura no empreendedorismo acho que foi nesse período aí. Eu fiquei 5 anos na Inglaterra. Na verdade, 3 meses na França e a maioria do tempo na Inglaterra, fiquei um tempo nos Estados Unidos também. E acho que foi o que realmente fez diferença para mim, foi ter trabalhado para uma empresa americana. Apesar de eu estar na Inglaterra, eu trabalhava para uma empresa que era do Vale do Silício, uma empresa pré-IPO. Né? O que é IPO? Né? Acho que é legal a gente explicar. IPO é quando a empresa abre o capital na bolsa pela primeira vez, né? Quando ela abre o capital na bolsa. Então essa empresa estava sendo preparada para abrir o capital na bolsa. Uma empresa americana, fundada por um doutor francês, o cara foi para lá para fazer essa empresa, estabeleceu a empresa lá, então aprendi muito nessa época. Né? E eu ficava então Califórnia, Inglaterra, e cuidava dos clientes europeus, que era uma coisa bacana também, essa diversidade. Eu especificamente procurei ir para um lugar onde fosse ter contato com muitas culturas diferentes, né? Isso para mim fez muita diferença, me abriu um olho para um outro tipo de empresa. O que a gente conhece aqui na empresa é aquela empresa onde o cara cria a empresa dentro do modo execução, né? Então eu vou investir nada, né? O cara ele começa a empresa, não tem esse conceito de estou investindo, ele começa a empresa e no final do mês ele já quer que aquilo pague a conta no mesmo mês. E o americano, ou venture capitalist, né, não todo americano em geral, mas tem uma visão um pouco mais longo prazo. O cara monta a empresa, a Qualis mesmo, você lembra, né? Uma empresa que demorou 6 anos para entrar no lucro, né? Você falou um trecho aí que é legal, Jadson, que é assim, como é que o empreendedor brasileiro funciona? O cara tem uma grande ideia, eu vou abrir uma loja de bebidas. Aí ele não sabe o que é um plano orçamentário, ele não sabe fazer um business plan, ele não procura nem o Sebrae para pelo menos ter uma noção inicial de fluxo de caixa, lucro líquido, se ele vai entrar no prejuízo ou não, como ele pega a captação de recursos, ele descobre ao longo do tempo que os bancos não emprestam dinheiro para novos empreendedores, que ninguém dá atenção às chamadas startups, e a maioria das pessoas que abrem novos negócios nem conhece o termo startup. Fala, vou fazer uma coisa diferente, vou abrir uma malharia. Aí você abre a malharia sem planejamento, sem captação, o dinheiro geralmente é próprio, é teu, e você não tem fundo de caixa para poder trabalhar, e se você não retorna no mesmo mês, você começa a se enrolar. Tanto que tem estudos que no 8º mês, quase que 70% das empresas elas se extinguem, e até o 2º ano, absurdamente, quase 90% das empresas não existem mais, por conta de um mercado avassalador. Todo mundo do Brasil tem um sócio que é o governo, que o cara está mordendo ali 30%, 40% da tua receita, né? E o empreendedor nem sempre entende toda essa mecânica. Eu estava conversando com um amigo meu, que ele faz consultoria, e ele estava falando justamente disso. O cara chega para ele lá, tentando fazer uma operação nova, e o cara fala, não, mas espera aí, o imposto, você entendeu que o teu imposto aqui vai aumentar 20%? E ele não entende que esse 20% é a margem dele. O cara não consegue ter entendimento. O sistema tributário do Brasil é tão complexo que o próprio empreendedor tem muita dificuldade de navegar isso. Tanto que, vamos falar a verdade aqui, quem que entende da tributação no caso do Alphacom? Tem o nosso sócio Javer, que é o cara financeiro, os detalhes estão lá com ele, o negócio é tão complexo, ele apresenta para nós, está aqui o nosso PO, isso é o imposto que a gente paga. Agora, acompanhar aquilo ali, cara, é um trabalho full time, é um ambiente massacrante para o empreendedor, simplesmente entender
como é que funciona essa questão tributária. Ô Jadson, como é que é o trabalho que você faz e desenvolve aqui em Cascavel, cara, no sentido de novos empreendedores? Legal. A gente tem um núcleo aqui chamado Iguaçu Valley. É um grupo de empresários, acadêmicos, professores, para tentar juntar as pessoas, para tentar criar mais densidade de eventos, para que mais acadêmicos fiquem sabendo que é possível empreender na nossa região em empresas de base tecnológica. O Alfacom é um exemplo de sucesso, a Imóvel ainda está uma empresa inicial, mas está com um caminho bonito sendo trilhado. Tem vários outros exemplos de empresas sendo criadas aqui na nossa região. Existe esse caminho. O que o nosso grupo faz é mostrar esse caminho para um número maior de pessoas, cada vez mais, e na hora que chega num momento onde o empreendedor realmente precisa de um apoio financeiro, os angels estão lá tentando se organizar para ou a comunidade lá aportar ou fazer o contato com fundos maiores quando chega o momento para um investimento um pouco maior. A gente falando de como às vezes o governo ele pode ou não ajudar a iniciativa privada, ou até mesmo a própria iniciativa privada organizada ela pode se ajudar, aonde uma empresa crescendo, todas crescem. Por exemplo, você foi em Recife e você voltou de lá com uma outra visão. A gente tem um colaborador que chama Zé, o Zezão, e o Zezão foi junto, que ele é de tecnologia, ele foi junto com o Jadson, e você conseguiu enxergar esse ecossistema lá em Recife, não foi? É onde especificamente você foi em Recife? É Recife, impressionante, cara. Recife é um lugar que no Brasil não tem igual. Como o ecossistema lá está bem integrado com a comunidade acadêmica. Então lá existe o Porto Digital, que foi uma iniciativa que surgiu fomentada, saiu de dentro da Federal de Pernambuco, na pessoa principal, o principal ícone lá é um cara chamado Silvio Meira, foi presidente da Sociedade Brasileira de Computação, na época em que eu era aluno ainda de computação, eu acompanhei a trajetória desse cara. Então, eles criaram dentro da Federal de Pernambuco um instituto chamado CESAR. E o CESAR estava vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, mas não obedecendo à lei da Universidade de Pernambuco. A lei do CESAR diz que ele deve prestar contas para a universidade, um negócio diferente. E o CESAR ajudou a fomentar a criação do Porto Digital. E o Porto Digital não só mudou a realidade do porto, que era uma coisa que estava meio abandonado, feio, e hoje você vai lá, está um negócio bonito, inovador, várias empresas de base tecnológica instaladas lá, mas como mudou a realidade econômica da região. Então, Recife é hoje um lugar onde empresas de base tecnológica, empresas escaláveis, elas têm um impacto na economia muito grande. Eu não sei como é que está o número em Recife, mas eu arrisco dizer que o PIB gerado por essas empresas é maior, inclusive, que do turismo, que já acontece em Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina teve um movimento parecido. Em Santa Catarina, o PIB gerado pelas empresas de base tecnológica é maior que do turismo. Pouca gente sabe disso. Então, dois exemplos bacanas de onde o ecossistema mudou a realidade econômica da região. Você e o Javer, vocês acabaram de vir da China. E assim, fazendo uma visão geral, bem rápida da China, porque o que dizem muito da China, né? A China copia tecnologia dos Estados Unidos e copia gestão de outros lugares, e a China só copia, não desenvolve, a China não fomenta. A gente ouve muita coisa da China, né, cara, sobre imperadores. Shenzhen é uma cidade de 12 milhões de habitantes, Hong Kong de 8. Shenzhen há 40 anos era uma vila de pescadores. E por direcionamento do governo, então é interessante como o governo teve uma força determinante nesse processo, Shenzhen virou uma área de desenvolvimento de tecnologia. Então os caras não só copiam eletrônicos, fabricam eletrônicos, mas desenvolvem a própria tecnologia. A Huawei, por exemplo, que é uma empresa de smartphones, é a segunda maior fabricante do mundo. A BYD, que está nessa mesma região de Shenzhen, fabrica 25% das baterias de todos os smartphones do mundo. A própria BYD também tem trens elétricos, tem ônibus elétricos, com cidades inteiras operando com frota 100% carro elétrico. Então, a quantidade de diversidade, para quem conhece aqueles drones da DJI, eu comprei aquilo lá, achava que aquilo era americano, fui lá ver, chinês? Aquilo é chinês, a empresa é chinesa, a tecnologia é chinesa. Tem uma IA, uma inteligência artificial aplicada nessas coisas que você fica de queixo caído. Então, dois números que mostram muito bem isso. Primeiro, o investimento de Venture Capital desde 2017 já foi maior na China do que nos Estados Unidos. Então a China já passou os Estados Unidos em volume de capital sendo aplicado em empresas de base tecnológica que tem esse crescimento acelerado. Segundo item que assusta também, a quantidade, você falou de bilionários, né? Fortunas pessoais de bilionários, mas vamos falar de empresas de valor bilionário. A Qualys é uma delas, a Qualys é um unicórnio, essa empresa que eu trabalhei. Já tem um valuation acima de $1 bilhão. Então isso é uma boa medida de como um ecossistema está trabalhando, porque cada empresa dessa que vale $1 bilhão, que seja 800, mas sabe, é um número mágico a partir do qual
os fundadores dessas empresas começam a ter capital excedente para reinvestir em novas. Agora, quando você está fazendo isso em escala de bilhão, muda muito a dinâmica do ecossistema. E os Estados Unidos tem hoje em torno de 280 unicórnios, 280 empresas que atingiram esse estágio de valuation de 1 bilhão. A China tem em torno de 80. O resto do mundo inteiro somado tem 50. Isso dá um impacto na economia imensurável, porque não é simplesmente tem 80 empresas fazendo 1 bilhão. Tem 80 empresas que tem 4, 5, 10 caras lá que saíram da empresa já com um pouco de dinheiro, o cara está no conselho ou ainda é executivo, mas já está reinvestindo, entende como é que funciona. O cara vai lá e coloca dinheiro, o chamado smart money, ele coloca aquele dinheiro para gerar novas riquezas e coloca o know-how dele. Mas olha só, o legal é que a China, ainda tem o imperador da China, tem um controle estatal, mas você falou que é um controle estatal inteligente que é feito na China. Eles têm uma iniciativa chamada Belt and Road. Esse Belt and Road é uma região que pega desde Moscou até um pedaço da Europa até Hong Kong. E aí nesse meio termo aí, pega Singapura, pega uma região ali onde tem 61% da população mundial e 40 e poucos por cento do GDP. Então essa é a região que eles estão considerando estratégica. E o que o governo faz? O governo olhou a movimentação da massa indo do campo para a cidade e falou, porra, eu vou ter um monte de metrópoles aqui com mais de 10 milhões. E aí essas metrópoles vão ter um problema de urbanismo. A partir de 10 milhões o metrô é a única solução, mas de 3 a 4 entra o ônibus elétrico, de 4 a 6 entra o trenzinho elétrico. Então a BYD se posicionou nesse nicho e ela está sendo muito bem sucedida, mesmo dentro do mercado interno chinês, atendendo essa necessidade do crescimento das cidades. Então o governo falou, pô, isso aqui vai ser importante para o desenvolvimento dessas cidades, vamos patrocinar essa empresa. Então olha só, a gente teve no Fábrica hoje o Jadson Siqueira, muito legal você conhecer. O Jadson, ele funciona como, ele é o nosso CMO, que é o diretor de marketing da Alphacom, ele é o CTO também, que ele acumula como diretor de tecnologia, tem uma experiência muito legal de vida. E a gente está gravando esse vídeo no Fábrica numa quinta-feira e a gente está indo para Califórnia no sábado. E a gente vai fazer várias sequências, a gente vai ver o que a gente vai visitar lá nos Estados Unidos. A gente vai Na segunda-feira a gente vai no YouTube, depois a gente vai no Google, a gente vai também em várias incubadoras, lá, vários espaços, que são esses espaços de fomento e ajuda para essas empresas que estão nascendo. Vai ter muita coisa legal lá. Então a gente vai trazer muita coisa aqui para o Fábrica de Valores, a gente vai fazer os episódios lá do Fábrica. E assim, o mundo ele é muito legal para quem quer fazer concurso público, mas acredita, cara, o mundo é muito mais amplo, né? Pensar pequeno e pensar grande, como diria Jorge Paulo Lemann, dá o mesmo trabalho. Então, quero agradecer ao Jadson. Obrigado, Jadson, por ter participado do Fábrica. Espero que você tenha curtido. Você que conhece pessoas que empreendem, você que conhece pessoas que estão começando um negócio ou que estão com dificuldade no negócio, não esquece de avisar o Fábrica. Fala do Fábrica para ele, fala, cara, coloca o Fábrica de Valores. Tem um episódio muito legal com 2 empreendedores que deram certo no Brasil, que nós tivemos sucesso. Diferença da gente, cara, Evandro e Jadson, que as pessoas nos consideram loucos para gênios. A única diferença é que no começo a gente era louco e agora alguns nos chamam de gênio porque a gente deu certo. A diferença de louco e gênio é que gênio dá resultado. Então esmaga o canal, esmaga muito o canal. Aperta a sinetinha para que o vídeo consiga chegar até você, os novos vídeos no push que o próprio YouTube manda. E não esquece de curtir o canal, porque o YouTube entende que você gostou do vídeo. Quando você curte o canal, compartilha esse vídeo e traz mais gente, porque o Fábrica de Valores é feito para isso, é para trazer valor para a tua vida. Alô você!